Então, as pessoas não compreendem, por isso Jesus foi um grande mistério. Antes de nós nascermos de novo, nós estávamos unificados com Satanás, nós éramos um espiritualmente com o diabo. Isso é muito chocante. Mas Jesus disse que o Filho tem a natureza do Pai. Não fala assim? Em João 8,44 diz assim, Jesus diz à humanidade descrente, vós tendes por pau o diabo. E eles queriam apedrejar Jesus quando Jesus disse que Deus era seu Pai. Não queria apedrejar Jesus? O que tu te fazes com Deus? Então quando você chama, quando nós chamamos, deve ser meu filho. Aquela pessoa tem a nossa natureza. Tem a nossa imagem, tem a nossa semelhança, os nossos hábitos, os nossos costumes. Quando Deus enviou Jesus, nós lemos aqui em João 8, Ele não veio para condenar o mundo, mas Ele veio salvar o mundo. E salvar não só lá do lado de fogo, salvar de Satanás, salvar de uma natureza perversa. E vem colocar os salvos na igreja. A igreja é o corpo de Jesus. A igreja não é uma instituição. Ela, por causa dos homens, por causa das leis humanas, ela tornou-se uma organização, ela tornou-se um ambiente institucional. Mas a igreja é um espírito que não está sujeita a essas leis. Nós estamos subordinados à lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, falar sobre esse mistério requer também da gente paciência e requer fé. Requer fé. Eu vou começar a minha pregação nessa noite, eu vou começar da conclusão. Depois eu vou voltar aqui em algumas coisas sobre o propósito eterno de Deus e vou falar também que a igreja revela a multiforme sabedoria e os propósitos de Deus. Mas eu quero que você entenda primeiramente, o mistério, só um mistério no universo. E Deus é um revelador de enigmas. Lá em Daniel, na leitura que nós lemos aqui de Marcos 4, eu vou voltar nessa leitura. Eu não estou muito assim, eu não vou te dar muitos pensamentos não. Eu vou falar algumas coisas, porque a pregação da palavra é algo prático. A Bíblia foi dada para que nós tivéssemos proveito dela para o nosso viver de cada dia. No versículo 9, acrescentou Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Eles respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Então Jesus está dizendo que o reino de Deus, você não aprende nas universidades, nas escolas. Você não aprende estudando livro, pesquisando, entrando na internet, indo na Google. Você não fazendo pesquisas, especulando, consultando guias espirituais, religiosos. O reino de Deus, ele é traduzido para nós pelo próprio Espírito Santo, por revelação. Jesus é o próprio Deus, então ele fala assim: a vós outros é dado a conhecer o mistério do reino de Deus. E esse mistério só para os de dentro. Porque os que estão de fora não fazem caso das coisas de Deus, não está entendendo? Não fazem caso Aí Jesus vai explicar isso mais para frente. Quando ele fala assim: mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Por quê? Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham e a converter-se e haja perdão para eles. Olha, Jesus, o sumo sacerdote, Caifás perguntou para Jesus se ele era o Filho de Deus. Conjurou. Jesus falou: tu disseste. Ele rasgou as vestes. Ele não queria saber se Jesus era ou se não era. Queria? Não queria saber. Jesus falou: tu disseste. Ele pegou as vestes e rasgou as vestes. O sacerdote não podia rasgar as vestes, porque o sacerdote está vestido de Deus.
Quando Adão pecou, Deus fez vestimenta de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu, para dizer assim, foi uma fartaria, não. Adão já fez um aventalzinho para ele, mas aquilo não era suficiente para cobrir a nudez do pecado. O coração de Adão e Eva estavam descobertos diante de Deus. E a palavra de Deus então fez vestimentas de peles para ele e os cobriu. Está lá em Gênesis 3. E aquilo tudo era um tipo da obra que Jesus vinha fazer para nós, nos revestir da própria divindade. Agora, na lei, o sacerdote é posto. E ele então recebe aquela vestimenta. E ele ministrava na casa de Deus. Ele pré-anunciava, ele vaticinava que haveria de vir que haveria de vestir os homens que crescem de Deus. Agora, quando ele pergunta a Jesus se Jesus era, e Jesus responde que era, ele rasga, eu não queria saber. Então, eu, por exemplo, você não sabíamos que aquela seria a postura do sumo sacerdote no ano da morte do Senhor Jesus. Mas Jesus conhecia isso. Então Jesus fala, por que eu vou ficar perdendo agora o meu tempo em falar com clareza, em decifrar os enigmas que o sujeito não vai crer em mim? Ele perguntou, não tinha mistério nenhum ali, tu és o filho de Deus, tu disseste. Mas Jesus queria mostrar para nós que não interessava para eles aquilo ali, porque ele estava numa posição de que ele era o tal. E Jesus ia tomar o lugar dele. Mas triunfaste nos céus e na terra e tomaste o teu lugar. Aquele lugar não era de Caifás, não era meu, não era seu, o lugar de glória pertencia a Jesus. Então ele fala aqui, porque vendo, vejo e não percebo. Viram o próprio Deus. E aquela geração daqueles 33 anos, viram o próprio Deus, mas não o reconheceram como Deus. Deu para o que era seu, mas os seus não o receberam. E ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então não é preciso ouvir e crer e receber a Jesus para que ele possa se converter. Então a igreja é o maior mistério do universo, não tem nada tão misterioso na face da terra como a igreja. E Satanás usa a grande prostituta, a mãe das meretrizes e suas filhas, para tentar corromper, confundir, enganar os homens quanto o que é a verdadeira igreja. E os evangélicos também embarcaram nessa. É tão doloroso você ver as pessoas tomar uma postura e dizer a minha igreja. Não é verdade? A minha igreja. Não, as congregações, as denominações que surgiram ontem, todos esses ministérios têm razão de ser, mas não são igreja. A comunidade missionária mundial, eu falo com todas as letras, não é igreja. Você é igreja. Glória a Deus. Você que crê. Aleluia. Mas todos quanto receberam, Aleluia. Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, sabe Deus que creem no seu nome. Aquelas pessoas nas quais se cumpre João 1 e 12 é que é a igreja. E como assembleia, como congregação, aquelas pessoas que receberam Jesus, que creem nas Escrituras, quando estão juntas, aí é a igreja, mas não estamos autorizados a colocar um nome nisso de igreja fulano ou ciclana. Porque o nome da igreja está lá no céu. A igreja dos primogênitos inscritos no céu. Hebreus 12, 23 é muito terrível. Eu posso botar o nome daqui de igrejas primogênitos. Eu falei igrejas primogênitos que se erram neste lugar, mas a igreja primogênita deve estar inscrita nos céus. Glória a Deus. É um grande mistério. Então o diabo sabe que por falta de entendimento, de conhecimento, de temor de muitas pessoas, interessa somente a Satanás. As pessoas creem que aquele sistema, que aquela instituição é que é a igreja. Tem pessoas que ele não tem capacidade de visitar um irmão, de compartilhar com o irmão, porque ele julga que o lugar onde ele está é a igreja verdadeira. Ele começa então a desqualificar outros lugares. Entendeu? Eles começam então a fazer uma projeção equivocada. E nós precisamos conhecer esse mistério. Em Efésios não, em Daniel 2, Daniel diz que Deus é o revelador de enigmas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver se essa é 2, 18. Então Daniel foi para sua casa e fez saber
o caso de Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Então veja bem, agora aqui na frente, no versículo 27, respondeu Daniel na presença do rei: o mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Ele fez saber o rei Nabucodonosor que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Então, lá no passado, Deus deu uma revelação a Daniel do que ia acontecer nos fins dos dias. O fim dos dias fala sobre a igreja. Não tem tempo assim de explicar tudo para os irmãos. Deus criou tudo numa semana. E Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia, Ele acabou as suas obras e descansou. A aula de primeira criação tem 7 dias. 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia, 7º dia. O 4º dia é o meio da semana. Tem 3 para trás e tem 3 dias para frente. Tá? No fim dos dias, no fim é o que está depois do 4º dia. Vocês não estão entendendo? Nesse 5º e 6º dia, Deus então cria a igreja. No fim dos dias. Você está entendendo? O 7º dia é o reino milenar. É a igreja, judeus e os gentios que vão converter-se não serão igreja. Eu estou fazendo um trabalhozinho, eu faço alguns gráficos para explicar isso assim didaticamente, para que a gente possa entender. Você está entendendo quem é o revelador? Deus não queria falar nada com Nabucodonosor, Deus queria explicar para nós que haveria de surgir um povo, uma nação santa, cujo Deus é o Senhor. Essa nação santa não é o Brasil, não é a América do Norte, não é Israel, não é Cuba, não é Angola. Essa nação é a igreja. Vós sois o sacerdócio royal, a nação santa, o povo adquirido de propriedade exclusiva de Deus. Só tem uma nação que é santa na terra, porque o santo habita em nós. Então, nós vamos entender isso. Você que crê em Deus, segundo as Escrituras, que você recebeu do Espírito Santo, e você que tem recebido do Espírito Santo Jesus Cristo, e vive e anda no Espírito, você é a verdadeira igreja. É um grande mistério mesmo. É um grande mistério. É um grande mistério. Porque a igreja gera filhos para Deus. Ela é chamada, ela é virgem, é noiva, mas João a chama de senhora eleita. Ninguém chamou a virgem de senhora, chama? Uma mocinha de senhora, uma donzela? Você não pode chamar a Joquebede de senhora Joquebede. Mas você pode chamar a mãe de Joquebede de senhora santa. Porque ela já unificou, já contraiu, já gerou e já deu luz. A igreja, o conúbio da igreja com Cristo, a relação da igreja com Cristo, gera filhos para Deus. É um outro mistério. Maria deu luz a filhos sem conhecer Deus. Como se dará isso? Diz que eu não conheço um homem. Maria não falou isso? Aí o Espírito falou assim com ela, o anjo Gabriel falou com ela assim: descerá sobre ti o Espírito Santo. E o anjo que de ti de nascer será chamado Filho de Deus. Então a igreja também gera filhos para Deus sem deitar com homem nenhum. Vocês não estão entendendo o que é. Esse é um grande mistério. Você pega uma pessoa que você nunca viu, você fala essas palavras com ele, e o Espírito vai lá, como igreja, o Espírito, que é o próprio Cristo em ressurreição, vai lá dentro da pessoa. Você não pode, eu não tenho acesso a nenhuma pessoa, nem meu pai, nem minha mãe, nem minha mulher, nem meu filho. Eu posso chegar só aos ouvidos. Mas a palavra de Deus, que é Espírito e vida, ela opera como espada, que penetra até a divisão da alma e do Espírito. Ela vai lá no mais profundo do ser e revela Jesus. Revela o amor de Deus, revelação. É um grande mistério isso? É um mistério. É um grande mistério isso. E como você sabe que isso funciona? Porque nós somos o produto, nós somos o resultado
dessa obra gloriosa. E Deus quer que nós, Ele quer desvendar esse mistério para nós não andarmos equivocados. Estou dizendo que a pessoa, você chega para muitos crentes e fala assim, o que você é? Eu sou fulano. Então ele fala o nome da sua denominação, eu sou aquilo. Aquilo é um grande equívoco. Então a Igreja Católica é que ensinou isso. Por que ela ensinou isso? Porque quando eu era pequeno, havia as paróquias da Glória, as paróquias da Rita, as paróquias de Aparecida, as paróquias de Duvige, as paróquias de José, de Antônio. Então, esses nomes, entendeu? Nós temos uma facilidade muito grande de aprender as coisas erradas. Aprender a coisa certa, você gasta um tempo terrível. Vai ensinar uma radiciação para uma criança. Vai ensinar geografia, vai ensinar para ele português com clareza, você tem muita dificuldade. Mas um palavrão ele aprende só vendo, vamos falar uma vez só, ele aprende e já sai falando. Não é verdade? Então, as denominações, esses nomes denominacionais, eles vieram da reforma. Acho que da reforma para cá, esses nomes começaram a surgir. E quem foi o reformador? Foi um católico. Foi um padre, Martinho Lutero, que se converteu. Mas ele trouxe aquela herança toda do catolicismo, já vinha de trás. Então, agora as congregações não é mais a de Santa Eduvige, de Santa Maria, mas passou a ser X, Y, e cada dia que você passa, tem milhares de nomes. Aí você vai conversar com a pessoa, por que você botou esse nome? Tem motivo. Não, é de Santo de Israel, não sei o que tem. É de labareda de fogo, fogo ardente, fogo ascendente, de assembleia de não sei o que. Vai, cada um sujeito, eles vão criando. E o diabo opera na confusão, o diabo opera no engano, o diabo opera no erro, o diabo opera na mentira. Então, esses nomes não regeneram. O único nome de regeneração é o Cristo em ressurreição. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual, segundo a sua muitíssima misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, sendo, pois, regenerados, semente incorruptível, a qual é a palavra de Deus e permanece para sempre. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e versículo 23. Eu não posso, só se eu fosse doido, em garantir que as pessoas que entrarem dessa porta para dentro, eles terão acesso ao céu. Não. A única garantia que eu posso te dar que você tem acesso ao céu é se você for regenerado pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. E se você recebeu dele um novo nome, numa pedrinha branca. Esse é o nome que está no céu. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo o mistério? Então há uma vaidade, um orgulho que os evangélicos eles herdaram de Babilônia. E Deus precisa desfazer isso. Sobre o risco de muitos danos, de muitas perdas. Então eu fico vendo um orgulho denominacional. Deus só tem uma igreja nessa cidade. Só tem uma igreja que pertence a Jesus aqui. E essa igreja não se intitula Comunidade Missionária Mundial. Se é aqui que eu estou ministrando, eu digo que ela não é, o que você acha que eu penso das outras? Se tivesse alguma que eu julgasse que fosse, eu ia para lá. Lá pode ter pessoas que pertencem a Deus, mas não nessa nomenclatura institucional, nessa instituição. Eles precisam então descer desse jornal, desse pedestal tão rasteiro e dar a primazia a Jesus Cristo. Jesus Cristo deve ir para buscar a sua igreja. O que é a sua igreja? A igreja de Jesus é o corpo de Jesus. Efésios 1, vou ler para os irmãos. Efésios, capítulo 1. Aleluia, Jesus. Diz assim o Espírito Santo. É versículo 1,18, eu vou ler até o 23. Oro também, para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus,
acima de todo principado e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome, aleluia, que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Então, o que é a igreja? É o corpo de Jesus. A blasfêmia é dizer que a comunidade é o corpo de Jesus. Nós, agora individualmente eu posso dizer que nós, não a comunidade, mas nós, eu e você, somos o corpo de Jesus. 1 Coríntios 12. Não, os irmãos estão entendendo a diferença da instituição pelo homem regenerado, pelo homem nascido de novo. 1 Coríntios 12. Eu vou ler os dois versículos, o 12 e o 27. Diz assim: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. O versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então não posso dizer que a comunidade é corpo, mas eu posso dizer que eu e você, que nós que estamos aqui nessa sala, preste bem atenção. Mas se nós sairmos dessa sala aqui, começar a chover aqui dentro da sala aqui, dar goteira aqui, e nós fomos assentar ali debaixo, nós não continuamos sendo. Os irmãos estão entendendo? Isso é um grande mistério. Esse é o mistério da unidade. O homem deixará o seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher e tornar-se-á um só. Nós temos que ter muito cuidado também com a nossa vida conjugal. Você tem que ter muito cuidado com a sua vida conjugal. A maneira como você trata seu marido, como você trata sua mulher. Porque não é uma opção de tratamento, é uma exigência da Bíblia, sabe? Deus não está te pedindo você, não. Deus está mandando a mulher reverenciar o homem, mas está dizendo que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Nós temos que amar a nossa esposa ao ponto de dar a nossa vida por ela. Deus não deixa a minha mulher ter a vida dela por mim, não. Então a gente tem que parar na palavra, irmãos, e fazer uma reflexão. Deus manda a mulher respeitar o marido tem que amar a mulher ao ponto de dar a sua vida por ela. Porque o marido é um tipo de Cristo, é um tipo de Deus na casa. Entende? Então, isso tudo é um grande mistério. Quanto mais esse princípio governa você vai viver mais intensamente a sua vida. A sua vida na terra. O céu já começa para você. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo breve então virá para buscar a sua igreja, que é o seu corpo, que se expande espiritualmente sobre a face da terra. E só os regenerados, recriados, as novas criaturas, os legítimos filhos de Deus serão arrebatados. Jesus virá para buscar o seu corpo. Vai vir buscar a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, a Menonita, vai vir buscar a comunidade, vai vir buscar a Maranata. Eles que pensam assim, congregação cristã fulano, não vai vir. Quem estiver, por isso que ele fala, sai dela como meu. Você pode sair da comunidade sem sair dessa porta. Não tem nada a ver com a comunidade espiritualmente. Eu estou aqui nesse ministério aqui, porque Deus me colocou aqui por um propósito temporal. Mas a minha comunhão com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo, com o Espírito Santo. E com aqueles que estão nessa tríplice comunhão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o Espírito Santo. Ele expande dentro de cada filho de Deus. O apóstolo Paulo fala em Efésios 4:19, filhinhos, porque de novo sinto, em Gálatas 4:19, filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto até ver Cristo Jesus formado em vós. Quando o anjo apareceu com Maria e falou que ela ia receber do Espírito Santo, quando ela foi visitar Isabel, ela estava grávida de 3 meses. E quando ela chegou lá na casa de Isabel, diz que João Batista pulou de alegria lá no ventre dela. E a Isabel profetiza: de onde me vem visitar a mãe do meu Senhor? Aquele mistério todo que está ali no capítulo 1 de Lucas, e do 2. Maria, ela era um grande mistério, uma geração daquele bebê. A mulher, quando fica grávida, eu creio que os dias foram passando, a barriga tanto de Isabel quanto de Maria, elas começaram a volumar-se. Porque havia uma geração ali em carne e sangue. Jesus não
No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Havia naquelas entranhas uma geração de carne e sangue, como nós somos humanamente gerados em carne e sangue no ventre da nossa mãe. Mas esse ser que está sendo formado em você não é de carne e sangue, não. É o Cristo em ressurreição. Isso é outro mistério. Não adianta você ficar preocupado. Você bota a mão assim no assim, porque a Bíblia diz que aquele que vive crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão. Quando fala assim, tu triunfaste no céu, você fala assim, meu Deus, flua como rios. Eu ficava massageando assim o meu ventre, que a Bíblia diz que rios de água viva fluirão do ventre, não fala assim. Senhor, que tu possa fluir. É um grande mistério. Você não sabia porque tu estava treinando a barriga, mas eu estava fazendo uma oração a Deus, e que o Senhor possa fluir. Então há uma divindade sendo formada dentro de mim. Eu estou sendo conformado como na mesma imagem do Senhor. Quando Deus falou, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, macho e fêmea os criou a sua imagem e semelhança, e viu Deus que era muito bom. Está lá em Gênesis 1, 26 e 27. Em Gênesis 3, o diabo entra no gênero humano e destrói a imagem e semelhança de Deus. Um grande transtorno, não para Deus, para a humanidade. Deus teve uma porta aberta a seu favor. Quando Deus envia Jesus para recuperar a imagem perdida de Deus em mim, você em nós, e para resgatar a sua semelhança, a palavra de Deus diz que Deus então nos dotou do seu Espírito. Aí Deus foi além do que ele tinha feito com Adão e Eva. Adão e Eva tinham imagem e semelhança, mas eu e você temos em nós a restauração da imagem e semelhança e a dispensação da natureza. Temos a natureza de Deus. Adão não era um espírito, Adão era alma vivente, mas eu sou um espírito. É muito um mistério. Isso aí você não aprende no botiquinho, você não aprende isso aí sentado na roda dos esclarecedores, não. É assim. Então requer que nós também descansemos. É isso que traz cura, que traz libertação, que traz paz. É isso que afugenta os demônios. Os demônios não vão sai Satanás em nome de Jesus. Não, entende. Jesus, meu povo perece por causa de entendimento. Quando você tem entendimento, já não há como danificar a sua vida. Não há como, porque o que triunfou vive. O que triunfou reina, o que triunfou peleja, o que triunfou guarda, o que triunfou subre, o que triunfou veste, o que triunfou reveste, o que triunfou calça, o que triunfou alega. É um grande mistério isso, irmão. Mas é um mistério revelado. Daniel lá atrás, Daniel como muito preenchido, né? Ele fala então sobre Deus que revela mistérios. E falava para os tempos do fim. Daniel falava de mim e de você, de algo que Deus ia derramar sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Então você pode deixar de ser enganado pela religião, senão você será condenado. O segredo da igreja está no fato de sermos regenerados pelo Espírito. Isso é o Cristo em ressurreição. E pelo poder da palavra de Deus, que é semente incorruptível. Nosso pai plantou na nossa mãe uma semente corruptível. Como é que você sabe que a semente do nosso pai e da nossa mãe é corruptível? Porque nossos pais foram ao sepulcro. E a semente que nós plantamos na nossa esposa é corruptível. Porque nós vamos no nosso sepulcro, e os nossos filhos, os homens, estão condenados a morrer na nossa vez. Mas aquele que vive e crê em mim, disse o Senhor Jesus, viverá para Deus nos regenerou com uma semente corruptível. O Espírito Santo entrou em nós e soltou a palavra incorruptível dentro de nós. Isso é um grande mistério. Eles falaram com Jesus, mas você disse que você é maior que Abraão? Você não tem nem 50 anos? Porque Abraão já morreu. E o Eterno falou assim, antes que Abraão existisse, é um mistério. Essas coisas, irmãos, parecem loucura. Parece que o Evangelho é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para salvar os que creem. Não é um grande mistério? Você não está entendendo tudo? Dá para entender ou não? Não dá para explicar didaticamente. Esse entendimento é pela fé. Nós cremos pelo Espírito que vive em nós, que é assim.
Se você mandar eu demonstrar para você, falar, me explique isso aí agora aqui, com o médico de cego cadáver, de pele, osso, músculo, aí não tem jeito. Mas a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Tudo que o homem precisa é ser igreja. Igreja de Deus. Isso é um grande mistério, o maior mistério. Que nenhum cientista, nenhum político, nenhum religioso, nenhum filósofo, nenhum astrólogo, nenhum mago, ninguém lá da Babilônia pode decifrar o mistério hoje. Ninguém. Nem cientista, nem poderoso, nem rico, ninguém. Chamaram tudo mundo, falou assim, ó, vou matar todo mundo. Ah, mas espera que não está o Daniel aí, que ele tem Espíritos Deus e Santos, vai chamar. Aí o Espírito Santo veio sobre Daniel, e ele revelou a Daniel a igreja. Revelou o último dado da estátua de Nabucodonosor, uma pedra cortada assim ao cinco de mãos, que feria a estátua no pé. Aquela pedra era você, ué, e enchia toda a terra. Ide por todo mundo para o evangelho a toda criatura. E a palavra de Jesus comprou para Deus homens que procedem de toda a vida. É um mistério. É um mistério. Eu fico assim, eu fico muito colossal. Você não está lendo a palavra assim intelectualmente, não. Você tem que sentar e falar assim, eu me revelo a tua palavra. O que ela diz a meu respeito? E a Bíblia diz assim, você sou eu. Diz assim, eu e o Pai somos um. Você fala assim, se eu perguntar a Deus, o que eu sou? Deus vai falar comigo, você sou eu. Parece um blasfêmia, parece um absurdo. O que é nascido do Espírito é Espírito, né? O Espírito é Santo, então o Espírito regenerado é Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, eu não sou Deus. Igual Jesus, vós sois Deus. É porque nós recebemos a natureza, os atributos, as coisas que Deus tem, e transferiu a nós. Ninguém transferiu para ele, ninguém o dotou, é imanente dele. Ele não ser sempre mesmo, não buscou emprestar a ninguém, mas ele dispensa-se a si mesmo para nós. Eu gostaria que você. Eu vou parar aqui. Eu tenho muitas coisas para falar mais assim. Eu gostaria que você tivesse descanso dessas verdades. Não é que você saia se atacando, falando sem noção, não. Deus quer. A palavra diz isso, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito. Nós somos filhos de Deus. Amém. E o Filho de Deus tem a natureza de Deus, tem o Espírito de Deus, tem a imagem de Deus, tem a semelhança de Deus. Vive como Deus, fala como Deus, pensa como Deus, anda como Deus, age como Deus, reage como Deus. Tem o céu o limite. Amém? E então nós vamos sair desse patamar, desse mundo maligno, desse mundo inferior, dessas coisas transitórias. E já está tudo feito. Jesus falou, Pai, está tudo consumado. A cura, a alegria, está tudo consumado. Não tem mais nada que fazer. O que nós temos agora é que ir apropriando disso. A morte também já foi vencida, mas todo dia nós estamos levando os crentes para botar o resto dos mortais de muitos crentes. Mas a morte já foi vencida. O apóstolo Paulo, que foi decapitado, escreveu: onde está a morte da tua vitória? O César mandou cortar a cabeça de Paulo. Agora eu te pergunto, será que lá no paraíso tem um corpo sem cabeça? Tinha que ser tipo escova. Não, cortaram a cabeça desse daí. Esse é apedrejado aí, quem que é? Não, é o esquerdo? Não é nada. Então descanse nessas verdades. Eu vou voltar a falar sobre os mistérios, sobre os enigmas. Como que esses enigmas, eles são aplicativos ao nosso viver, à nossa vida, à nossa família. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar.